Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. Participem, mandem mensagens, dúvidas, comentários. O endereço vai estar passando aqui na sua tela, podem anotar com calma. Tema de hoje, atitude, exemplo, serviço pessoal incessante. Sabemos que todos nós, quando nos é dada a oportunidade de estarmos reencarnados, estarmos novamente no plano físico, nós temos um comprometimento, nós temos uma responsabilidade espiritual. Isso dito por todos os nossos maiores, todas as mentes espirituais mais elevadas sempre nos alerta para isso. Sabemos que há uma influência muito grande do plano material, sabemos das nossas imperfeições, sabemos que ainda erramos muito, mas sabemos que os ensinamentos que todos aqueles que já superaram essas dificuldades, já administram melhor os instintos, nos mostram, nos ensinam o caminho, como fazer, o caminho a seguir. E olha que todos esses ensinamentos, eles foram pautados com exemplos. Ou seja, não é teoria, é ação, atitude. É sair da inércia, mas também ir além, que é pautar essas ações com atitudes mais sacralizadas. Sair um pouco do individualismo, universalizar os pensamentos, os sentimentos, as ações, quando estamos em movimento, as atitudes, que é esse elo invisível aí, que nos leva a movimentação, que nos leva a vivenciar os nossos pensamentos e sentimentos. E os exemplos, esses exemplos nós precisamos pautar ou trazer para o nosso dia a dia como estilo de vida. Nós tivemos Krishna vivenciando todos os seus ensinamentos, nós tivemos Rama, anterior a Krishna, tivemos Buda, Siddhartha Gautama, tivemos Lao Tse, Sócrates, vivendo a simplicidade, vivendo a sabedoria, colocando em prática a sabedoria. Jesus, um dos grandes mestres, se não maior que aqui esteve, vivenciando o amor, mostrando para a humanidade como fazer. Recentemente, entre nós aqui, nosso saudoso Chico Xavier doou a sua vida ao próximo, se dedicou por total à fraternidade, à caridade, à justiça, a dor alheia. Nós somos uno. E todas essas situações adversas que a vida nos apresenta é justamente para unificarmos, sairmos dessa dispersão. André Luiz tem em um de seus ensinamentos, ele nos diz que a alimentação espiritual se dá entre os espíritos, entre a nossa essência. E pouco valorizamos isso. Quase não prestamos atenção, quase não voltamos a nossa atenção a essa alimentação do espírito que se dá nessa nossa vivência dentro da caridade e da fraternidade.
E aí, ele continua dizendo que os arrependimentos, eles vão se fazer presente quando deixarmos o corpo físico. No momento do desencarne, o arrependimento é grande. Porque aí vem quando ficarmos frente a frente com a nossa verdade, distanciada um pouco dos anseios materiais, vamos ver que foi tempo perdido. Foi dedicação única e exclusiva, dispensamos energias para atender às coisas efêmeras. Não valorizamos a imortalidade do espírito, o despertar das virtudes. Não alimentamos o nosso espírito, a nossa essência como devia. Passamos a encarnação toda dando atenção à alimentação do corpo físico, atendendo aos desejos, aos anseios, aos vícios, em detrimento ao que aqui viemos fazer de fato. E as oportunidades, elas vão se fazer presente sempre de acordo com a vontade do nosso Criador, pautadas no nosso despertar. Se queremos de fato, se estamos atentos, a ter um estilo de vida, a ter na nossa mente e no nosso coração a vontade de abrir esse caminho, vontade de receptar essa luz. Hoje nós vivemos em um momento de transição e uma decadência muito grande dos valores morais, uma decadência muito grande dos valores espirituais, porque as energias que pairam são energias mais densas. É um momento em que acenderam-se as luzes, é um momento em que toda a humanidade vai externar de fato o que tem no seu interior, é o momento em que caíram-se as máscaras, não dá mais para viver como personagem, vamos ter que expor quem somos de fato, porque é um momento de transição. E aí, nesse momento, é que vamos externar de fato quem somos. E o que a gente vivencia é que todas as ações, atitudes, os exemplos que estamos vendo em demasia, são todos contrários a essa essência divina. Está na contramão desse fluxo de amor vindo do alto. A maioria das atitudes, ações, exemplos que vemos hoje no dia a dia, em toda a humanidade, são ações e atitudes pautadas pelos interesses mais densos, grosseiros da matéria. Eu quero, eu acho, eu penso. Está do lado contrário, está na contramão. Consequentemente, trazendo dor, sofrimento, amargura, tristeza, angústia, injustiça. As palavras mais sacralizadas, elas já perderam o sentido mais sutil. Elas estão banalizadas. Amor, amizade, são palavras hoje vulgarizadas. Justiça no plano ideal, no plano espiritual, mais nobre, mais sutil, né? Política quer dizer justiça. E olha o conceito de política que vivenciamos, né? Olha o que deparamos no nosso dia a dia. Totalmente
contrários, sem essência divina, totalmente pautado em interesses particulares, individualizados, atendendo a anseios de grupos, sempre voltados para angariarem poder, posses, consequentemente contrário ao sagrado, ao divino. Um mundo melhor só se faz com pessoas melhores. Paul Bruton fala isso nas suas obras e tantos outros mestres. Não adianta querermos uma paz externa se o conflito está dentro de nós, de cada um de nós. Palavras o vento leva, como diz nosso mestre Lao Tse. Precisamos atitudes. E essas atitudes, como dizem todos os que aqui estiveram, precisam ser um pouco mais sacralizadas. Elas precisam partir de um ideal mais nobre. Precisamos estar atento se somos um fator de soma na vida das pessoas e da humanidade. Como Cícero, o filósofo estudioso, nos dizia. Precisamos estar atento a isso. Estamos somando, estamos emanando energias salutares, positivas, favoráveis, condicionadas a auxílio e ajuda? Ou não? Ou estou apenas atendendo a um desejo meu? Quando quero influenciar, quando quero manipular ou quando quero impor? Somos responsáveis pelos nossos atos, atitudes, ações, pensamentos, sentimentos. Todos os nossos movimentos influenciam alguém ou algo. E nós vamos responder por aquilo. Causa e efeito, ação e reação. Vamos colher os frutos daquelas sementes que estamos plantando. E as nossas opiniões, os nossos conceitos, qual foi a base? Qual foi a matéria-prima? Qual foi a fonte que alimentamos eles? Foi essa da doutrina material, do anseio humano? Ou foi algo mais sacralizado, vindos de um plano superior, de uma essência, de um plano mais sutil? Qual canal abrimos para pautarmos essa nossa existência? Esses são os pontos que sempre nos chamam a atenção. Além dos ensinamentos, a vida desses nossos mestres foram pautadas na suavidade desses ensinamentos. Como diz Jesus, eu vim, vivi e venci o mundo. Vamos fazer mais um pequeno intervalo. Já já voltamos para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí, rapidinho.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Hoje com o tema atitude, exemplo e o serviço pessoal incessante. Sabemos que, como falamos nos outros blocos do programa, nós temos um propósito aqui. Esse propósito ele precisa estar bem determinado dentro dos nossos ideais de vida, trazendo ao máximo, ou pelo menos tendo a vontade de trazê-los para o nosso dia, vivenciarmos esse nosso propósito. Portanto, precisamos estar atentos, porque estar atento às distrações da nossa mente. Como estamos em prova, todas as situações que nos chegam, elas têm esse propósito. Elas vieram para isso. Nada está solto, nada está fora do lugar, nada está indevido. Chegam sempre dentro da nossa necessidade. Se assimilarmos bem isso, consequentemente vamos, diante dessas situações, vamos ao máximo, se estivermos atentos, ao máximo tentar voltar a atenção para que diante daquela situação, as nossas ações, as nossas atitudes sejam voltadas para esse foco. Ou seja, para essa luz divina, mais sacralizada. E aí, o que vai nos dar sustentabilidade para mantermos e pautarmos as nossas reações mais sacralizadas diante desses acontecimentos. Justamente o que nos move aqui no plano físico. Jesus, em seus ensinamentos, e falamos sempre, lembramos sempre aqui, que ele dizia que onde está o seu coração está o seu tesouro. O que queremos? Qual a visão que temos do plano físico? Atender aos nossos instintos, aos mais rasteiros? Ou nos esforçamos, estamos atentos para um domínio maior das nossas emoções, das nossas sensações, dos nossos vícios? É isso que vai dar a sustentabilidade para nos esforçarmos mais para esses caminhos ensinados, mostrados aí e vivenciados pelos nossos maiores. Desde a antiguidade, na Grécia, na Índia, na Grécia principalmente, que os ensinamentos nos mostram essa essência para nos fortalecer diante desse caminho. Com simbologias, com deuses, mas sempre pautados nessa devoção ao karma, ao dharma, a essa parte mais sutil, as reencarnações, e exemplos vividos por todos eles, nos tirando da ansiedade ou nos mostrando caminhos, instrumentos para fugirmos da ansiedade que nos arrasta, que nos tira desse foco mais sacralizado, que é justamente para atendermos os 5 sentidos, que é aquela parte da mente que quer única e exclusivamente atender aos nossos desejos humanos, atender às nossas vontades da matéria. Por isso precisamos
estar mais atentos nessa nossa estada aqui no plano físico. Porque a matéria, a produção está falando que nós temos uma pergunta aí. A matéria, ela tem uma influência muito grande, porque ainda estamos muito condicionados a atender a esses chamados. A nossa mente ainda está muito voltada para atender a esses desejos kama-manas, né, na cultura oriental. Mas o que nos chama a atenção os nossos mestres é que precisamos nos reorientar. Precisamos organizarmos melhor esse cenário da vida. Entendermos melhor as regras do jogo. Para termos firmezas, determinação, uma dedicação maior e melhor. Dar um pouco mais de nós para despertar esse outro lado. Quando a mente está muito condicionada, muito voltada e presa aos instintos, dificulta, nos afasta cada vez mais desse fluxo espiritual. Nos dispersa. E aí, automaticamente, como robôs, né, ou robôs, ficamos mecanizados nos nossos dias, ou seja, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ficam mecânicos, repetidos. Repara que pouco se muda na vida materialista, num plano de vida voltados unicamente para a matéria. É só ter. Eu quero. E isso condicionado na mente, automaticamente as ações e atitudes vai ser para isso. Para adquirir mais e mais e mais, mais. Não há uma satisfação, não há um fundo nesse poço, não há um colorido, não há solidez. Por isso precisa ser cada vez mais. É a doutrina do ter. E o quanto voltamos a nossa atenção para isso? O quanto nos dedicamos a atender esses chamados? Essa é a atenção que precisamos ter. Como a cultura egípcia nos ensina, precisamos estar focados, voltados, ou ter como parâmetro, como eles tinham, o fogo, né, como um elemento sagrado, dando base, dando sustentabilidade, como se fosse um farol, uma luz guia. Por quê? Porque a analogia, a simbologia de que o fogo, ele está sempre, nunca está horizontal, sempre voltado para o alto. E não se inibe na escuridão. Esses são os pontos, esses ensinamentos é que precisamos fortalecer um pouco mais no nosso mental, para trazermos para os nossos dias, para pelo menos despertarmos a vontade de vivenciar esses ensinamentos. Bom, nós temos aqui uma pergunta. Nós temos, acho que 4 ou 5 minutos ainda. Vai dar tempo, sim, tranquilo. Deixa eu só encontrar aqui a pergunta. Deixa eu ver. Pergunta. Tem um filho de 14 anos. É essa a pergunta? Tem um filho de 14 anos. Sempre passei a ele amor
e exemplo. Ele entrou no mundo das drogas. Eu errei? Qual a atitude que devo tomar agora com meu filho? Alexandra, é isso? De Maceió. Bom, não existe erro, né, Alexandra? Existem caminhos. E esses caminhos, segundo os ensinamentos dos nossos maiores, eles precisam ser sacralizados, eles precisam vir de cima. Quando estamos cientes de que fizemos isso, podemos dormir no travesseiro da paz, harmonizar o nosso coração. Nós temos comprometimento com todos que nos cercam, mas também temos um comprometimento conosco mesmo. Nós, se temos a ciência de que fizemos o mais consciente e o melhor que podemos dar naquele momento, porque o amor que a gente dá é o amor que a gente tem. Por isso precisamos analisar que amor é esse. É fundamental, a gente sempre está falando isso aqui, toda leitura que é feita pela divindade é feita pelos sentimentos. A leitura é feita no coração. Por isso precisamos ter a nossa mente voltadas para essa essência divina, para não confundirmos as coisas. Às vezes tendenciamos as nossas atitudes e ações dentro da nossa vontade. E não é a nossa vontade, o nosso querer que vai prevalecer. Existe o bom para o bem. E esse bom para o bem é divino, ele é sacralizado. Por mais que aos nossos olhos materiais não nos atendam, não nos traz satisfação, harmonia e paz, a nossa visão é limitada, é só aquele momento, aquela encarnação. Mas existem grandes outras influências aí, pautadas na arquitetura divina, que vão se fazer presente. Por isso não devemos trazer essa aflição para dentro de nós. Precisamos sim estar tranquilo que as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos com relação àquela situação foram tomadas no melhor de nós naquele momento. E complementando a sua pergunta, ele entrou no mundo das drogas, eu errei, como dissemos, não existe erro, existem escolhas. E todos nós temos uma individualidade. Não é? Nós estamos aqui ao lado de espíritos afins para ajudar e sermos ajudados na nossa evolução. Mas cada um de nós tem uma particularidade, um comprometimento, que cada um vai ter que responder por aquilo. Então, não se aflija trazendo essa culpa para dentro de você, se você tem em mente que todas as suas atitudes, ações, pensamentos, sentimentos foram pautadas nesse fluxo de amor vindo do nosso Criador. E, continuando, qual é a atitude que devo tomar agora com o meu filho? A atitude, quando ela é fraterna, ela é atemporal, ela não muda. A atitude precisa permanecer a mesma. O que precisamos discernir é que cada um tem o seu momento e tem as suas escolhas. Nós não podemos trazer para dentro de nós, lembre que ele, antes de ser seu filho, é filho de Deus. E Deus está por ele. E o amor que Deus tem por ele é o mesmo que tem por todos nós. E esse momento, todas as situações que nos chegam, não existem vítimas. Não podemos nos vitimar diante dessas situações. Sem o seu amor, sem as tuas orações, sem a dedicação das boas vibrações, a situação poderia estar pior. Deus não abandona nenhum de nós em momento algum. Nós, sim, com as nossas escolhas, é que às vezes nos distanciamos. Mas a dor, o sofrimento, é sempre um instrumento divino, sagrado. Todas as suas atitudes, ações redirecionadas para ele precisam continuar e mais fortalecidas, com um entendimento maior de que
as vontades divinas, a lei da evolução, ela vai se fazer presente independente da nossa vontade. Então não se aflija com isso. Tente organizar, harmonizar um pouco mais o seu coração e mente diante dessa situação. E quando abrir esse canal, quando fortalecer esse canal, com certeza as forças divinas vão se fazer presente, auxiliando, ajudando, tanto a ele quanto a você. Mas é o momento de se fortalecer, porque é uma prova que te chega também. Bom, chegamos então aí já ao... Acho que até ultrapassamos um pouco o nosso tempo. Como dissemos, o tempo aqui é curto, para que a gente esteja aí falando num assunto tão amplo quanto esse. Mas eleve sempre seus pensamentos aos nossos maiores. Eles estão sempre por nós, auxiliando e ajudando. O que é preciso é um entendimento maior a respeito da situação. Chegamos então aqui ao final do nosso programa de hoje. No programa da próxima semana, acho que vamos estar falando aí do nosso Mestre Jesus, falando um pouco do Sermão da Montanha, mais uma vez, grandes ensinamentos aí para nos fortalecer nessa nossa estada aqui no plano físico. Grande abraço para todos, uma boa semana, muita luz, harmonia e que as forças divinas nos iluminem sempre. Um grande abraço.